estão caçando os direitos políticos de Jair Bolsonaro. Porque ele queria melhorar o sistema eleitoral. Note bem, a crítica incisiva que seja do Bolsonaro foi no sentido, não no sentido de destruir a votação eletrônica, não no sentido de acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, não no sentido de estabelecer uma eleição que não fosse equânime, mas foi no sentido de, a reboque da opinião dos próprios ministros do TSE do passado, a reboque da opinião de políticos à direita e à esquerda, do PSDB, ao Ciro Gomes, a partidos políticos inteiros que queriam ter um voto auditável para além, somando-se ao voto eletrônico das urnas, melhorar o sistema, tornar o sistema mais transparente. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha desconfianças em relação à parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do STF, haja vista o profundo combate, não vou entrar nos méritos desse combate, que havia combate político entre o Bolsonaro e o STF, troca de farpas entre ambos. Ou seja, para dar mais visibilidade ao processo eleitoral daqueles mesmos juízes que o criticavam, como eu citei aqui, ele queria um voto auditável para além do voto eletrônico. Ele não queria acabar com a votação eletrônica. Por isso ele está sendo caçado. Por isso está sendo caçado não só ele, mas como o voto de 60 milhões de brasileiros que votaram nele, sob o espectro de um manto de uma direita conservadora, cristã, liberal, que seja, que está sendo solapada do país, está sendo chamada de direita fascista pelos próprios ministros do STF, nazista, racista, pedófilo, assassino de crianças, e em última instância, querem solapar a democracia. Ou seja, não é só o Bolsonaro que está sendo caçado uma voz no Brasil. E como bem disse o Marcelo, a gente tem um presidente que foi retirado da cadeia depois condenado em 3 instâncias por 2 dezenas de juízes, inclusive os próprios ministros do STF, por uma questão jurídica, eu já falei isso aqui milhares de vezes, depois de anos de condenação, coincidentemente, próxima eleição, tiram o Lula da cadeia, porque deveria ter sido julgado não em Curitiba, mas em Brasília, eles não sabiam disso antes, e aí ele volta a ser presidente da República, e aí a gente tem a eleição mais parcial da história. Parcial por parte de quem? Infelizmente, vou dizer isso aqui, talvez eu possa me tornar inelegível também, parcial por um TSE que proibia Bolsonaro de chamar Lula, por exemplo, de ladrão, proibia Bolsonaro de fazer qualquer crítica ao sistema eleitoral, proibia Bolsonaro de mostrar imagens da Michelle ou do 7 de setembro, proibia Bolsonaro de dizer que Lula era amigo de ditador, sendo que agora ele acabou de receber o Maduro aqui, chamou-o de democrata. Ou seja, isso não é parcialidade? Não posso dizer que isso é parcialidade, senão eu vou preso, censurado, me torno inelegível também. É absurdo o que está acontecendo. E o voto do Benedito é uma das coisas mais surrealmente absurdas também. O cara fala, certos discursos são prejudiciais à democracia. Criou-se um clima de paranoia. Não, criou-se um clima de realidade crítica em que você pode perceber a parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral que beneficiou um candidato em detrimento do outro. Você não pode dizer isso. Isso é legítimo da democracia, você criticar, contestar, como a gente disse na primeira pauta aqui. Aí qualquer pessoa que critique, ou desconsidere, ou desconfie do Tribunal Superior Eleitoral é colocada na cadeia, tornada inelegível, é censurada, é ameaçadora da democracia. Isso é completamente absurdo. Que paranoia é essa? O cara que fala que discursos são prejudiciais. Não, discursos são essenciais da democracia, discursos críticos. Por isso que a gente tem 3 poderes, executivo, judiciário, legislativo, para que um não entre em completa harmonia com o outro, mas que um fiscalize o outro. E, se possível, critique o outro, para que um não solape o poder do outro, como é o caso do judiciário, que está solapando. Já tomou totalmente o legislativo, que é totalmente acuado, em silêncio, parece um mudinho diante do STF, do TSE, e está tomando o executivo, e está tomando agora o poder de quem? Do povo, de poder eleger o candidato que ele elegeu em 2018, que teve 60 milhões de votos no último pleito eleitoral. Isso é uma das coisas mais absurdas e surreais que estão acontecendo no Brasil, à frente de todo. E todo mundo está nessa civilização do medo, e esse medo está funcionando, a gente não vê povo na rua, não é porque o povo não esteja indignado, porque o povo está com medo, os caras estão querendo caçar uma emissora de televisão, os caras estão querendo caçar o direito de votar no presidente que eles elegeram em 2018, que teve metade dos votos em 2022. Até onde esse pessoal vai parar? Ninguém sabe. Então, um cidadão comum que vê o presidente da República sendo caçado a troco de uma opinião, a troco de uma tentativa de melhoria do sistema eleitoral, o que o cidadão comum pode fazer? E aí o Bolsonaro, também eu acho que é o mesmo problema do Tutinha, tenta te adequar a esse sistema. Não, o cara tem que berrar. O cara tem que berrar, olha, estou sofrendo uma agressão, um estupro antidemocrático no estado ditatorial de uma judiciária. Ah, assim ele vai preso. Cara, ele está sendo aniquilado de qualquer jeito. E se o brasileiro não tiver uma liderança, quer seja num império de comunicação como é a Jovem Pan, quer seja na figura simbólica do presidente Bolsonaro, que liderou e fez eclodir esse movimento de direita do Brasil, o povo vai recorrer a quem? O povo está sozinho. O povo não tem ninguém. O povo, quando vai na rua, vem uma Alexandre de Moraes falar: vocês estão querendo fazer golpe. O William Bonner fala: vocês estão querendo fazer golpe, pedindo liberdade e democracia. O cara é chamado de golpista. Cortam a cabeça do presidente, cortam a cabeça da Jovem Pan, cortam a cabeça de deputados federais, cortam a cabeça de jornalistas. O povo está acuado. E está sendo cortada a mão do brasileiro que votou no Bolsonaro, que está tornando o presidente inelegível. Ou seja, é decepção por todo lado. É carrasquismo travestido de justiça por todo lado. O que resta, gente? Rezar, mas fazer alguma coisa. Não é falar igual a Damares, vamos rezar. Não, tem que fazer uma coisa. E uma coisa é simples. É denunciar o estado ditatorial que a gente está tendo, que a gente está fazendo aqui no Bradock. O que eu estou pedindo é isso. Pro Bolsonaro, pro Tutinha, pra Jovem Pan, pra jornalista, deputado, senador. Se todo mundo perceber, quer dizer, perceber não, todo mundo já percebeu,
falar o que as pessoas já perceberam, que existe um Estado ditatorial de dentro da justiça, talvez a gente mude alguma coisa. Agora, se todo mundo ficar mudinho, e mudinho como estão os próprios ministros do STF, André Mendonça e o Nunes Marques, que o Bolsonaro colocou lá e não falam nada a respeito desse Estado ditatorial, aí realmente a gente está perdido. A gente vai sucumbir ao medo e sucumbir a uma ditadura de toga que está sombreando o Estado Democrático de Direito do Brasil. Obrigado, Adriles, pela aula que você